Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico psiquiatra e hoje vamos continuar falando sobre estilos parentais. No último vídeo falamos sobre o estilo parental permissivo, que seria quando os pais têm uma dificuldade em exercer sua autoridade dentro de casa, são pais que demandam muito pouco dos filhos e que respondem muito pouco às necessidades deles. Eu falei também do estilo autoritário, que seriam os pais que exercem a autoridade dentro de casa de uma maneira excessiva, que demandam muito dos filhos, mas que respondem muito pouco às necessidades deles. Hoje vamos falar de um outro estilo de parentalidade, que seria o estilo autoritativo. Nesse, os pais costumam demandar e responder às necessidades dos filhos de uma maneira adequada. Eles costumam estabelecer uma boa relação de diálogo com esses filhos. Então, quando eles estabelecem as regras, eles explicam por que aquelas regras estão sendo estabelecidas. Qual é a ideia de ter uma regra, para que aquilo serve. Quando eles vão punir seus filhos, eles explicam por que aquelas punições estão ocorrendo. Eles, em geral, não punem de maneira severa, não punem intensamente ou frequentemente seus filhos. A punição aqui ela tem um propósito, né? Diferente do estilo autoritário. Esses pais eles costumam dialogar bastante com essas crianças, o que permite que essa criança se sinta ouvida. Isso vai, de alguma forma, dando um certo empoderamento para essa criança, dando uma certa autonomia para ela, que vai ser extremamente útil para quando essa criança estiver na idade adulta, ter essa sensação dentro dela para poder utilizá-la em outros ambientes. Apesar de dialogar, apesar de poder flexibilizar um pouco das regras, esses pais ainda conseguem manter sua autoridade. Eles deixam claro que a palavra final é deles, apesar de considerar importante tudo o que os filhos têm a dizer. As punições, elas não são exageradas porque ela tem uma função, e aqui a função é educar, e não simplesmente punir. Enquanto no estilo autoritário, muitas vezes as punições eram exercidas de maneira exageradas e com a intenção de obter apenas um respeito, apenas a produção de um certo medo, apenas a produção de uma certa ordem, aqui a punição ela serve para mostrar para os filhos que aquele comportamento foi inadequado e para simular como será o contexto dessa criança na vida adulta, que ela será, sim, punida caso ela tenha um comportamento inadequado. Aqui vai se construindo uma relação de confiança, em que as demandas de cada parte são ouvidas. Então, os pais eles têm algumas demandas em relação às crianças, e essas demandas ficam claras para os filhos. Eles sabem o que os pais esperam deles. E as crianças, elas acabam se sentindo livres o suficiente para mostrar para os pais o que elas esperam desse comportamento paterno. E também discutem se isso é válido ou não. Se essa expectativa que essa criança tem em relação aos pais pode ser cumprida, faz sentido dentro do contexto daquela família. A criança, ela não cresce aqui com uma sensação de impotência, de estar sendo abandonada, como frequentemente acontece no estilo permissivo. Ela também não cresce com uma sensação de um medo ou de desconfiança, como frequentemente acontece no estilo autoritário. Todos esses fatores acabam tendo decorrências na idade adulta, né? Então, muitas vezes, isso está associado com uma autoestima elevada por essa criança, uma autoconfiança, uma boa socialização. Essa criança, em geral, ela vai conseguir trabalhar em equipe, ser cooperativa, até porque isso aconteceu já em casa, né? No ambiente familiar, ela teve que cooperar para que aquela família funcionasse. Ela acaba tendo uma boa capacidade de lidar com frustrações, porque ela foi frustrada em casa. Ela tem uma boa capacidade de lidar com divergências, porque ela acabava tendo divergências em relação aos seus pais, em relação aos seus irmãos, e tudo aquilo acabava sendo discutido. Bom, era isso sobre esse estilo parental. No próximo vídeo eu vou falar de um outro estilo, o último estilo, que é o negligente, ou também chamado de laissez-faire. Espero ter sido útil, nos vemos na próxima semana. Abraço! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.